Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Consciência Feminina na Prática Clínica. Hoje é dia de conversarmos sobre casos clínicos que chegam no consultório e trocarmos experiência para melhor assistirmos as nossas pacientes. Então vamos começar? Hoje eu vou trazer então para vocês um caso clínico atendido por mim no consultório e que eu vou chamar essa paciente aqui ficticiamente de Maria. Então, Maria, 46 anos, me procurou com queixa de ganho de peso. Ela refere ter ganho aí 8 quilos aproximadamente nos últimos 4 anos. Maria, ela é casada, tem um filho, é técnica do judiciário e trabalha de home office há mais ou menos 4 anos, desde que começou o período da pandemia. Então essa é a queixa que trouxe Maria para me procurar. Ela relata como antecedentes pessoais um diagnóstico há mais ou menos 1 ano de pré-diabetes e desde então passou a tomar metformina de liberação prolongada. Também relata uso de clonazepam eventual. Não foi prescrito por nenhum médico para ela, mas ela tem uma vizinha que toma clonazepam e aí eventualmente ela vai lá quando está muito estressada e acaba tomando também o clonazepam que ela pega com a vizinha dela. De antecedentes familiares relevantes, a sua mãe tem diabetes e tem uma irmã com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Maria referiu também ainda constipação. Ela tem o hábito intestinal de ir ao banheiro evacuar mais ou menos a cada 2 dias. Então vamos dar uma olhada agora, gente, no estilo de vida de Maria. Então eu faço sempre uma abordagem da medicina do estilo de vida, então eu tento trazer essa queixa, avaliá-la melhor a partir do ponto de vista do estilo de vida das minhas pacientes. Então vamos acompanhar aqui nos slides. Então, quando eu questiono sobre o estilo de vida, o primeiro ponto que eu questiono vai ser sobre a alimentação da paciente, e aí eu deixo ela à vontade para explicar como é que é a rotina dela de alimentação, para a gente sair um pouquinho apenas da questão da qualidade da alimentação, ou seja, o que é que ela come e da quantidade, e abordar também um pouquinho esse contexto da alimentação na rotina, no cotidiano da paciente. Então vamos ver o que é que ela falou sobre alimentação. Maria falou que não toma café da manhã, ela falou que acorda às 5 horas da manhã, porque tem que organizar o filho, ela que faz toda a rotina do filho, o filho tem 11 anos e tem TDAH. E aí ela se sente responsável por organizar essa rotina matinal dele, preparar e levar ele para a escola. Então ela não toma café da manhã, volta depois que leva ele na escola e começa os seus afazeres em casa. Então a primeira refeição dela vai ser o almoço. Na hora do almoço ela diz que come arroz, come legumes, proteína animal, tá certo? E que depois do almoço ela sente durante a tarde muita vontade de comer doce. Então ela tem um padrão de ficar beliscando muito à tarde. Biscoito, bolacha, toma café, ali enquanto está trabalhando de home office, enquanto está dividindo a atenção entre os afazeres de casa. O filho também que chega da escola e o trabalho, ela fica ali beliscando. E durante o jantar, ela normalmente come uma raiz, macaxeira, inhame ou batata doce, com ovo, ou também às vezes toma uma sopa. Não tem restrição alimentar e come todas as frutas e legumes. E sobre o exercício físico, que é outro pilar importante do estilo de vida, eu sempre questiono também para saber. E aí quando o paciente faz exercício físico, é interessante a gente saber também a relação desse exercício com a alimentação, mas no caso de Maria, ela era sedentária, ela não praticava nenhuma atividade física. Outro pilar importante da medicina do estilo de vida que deve fazer parte da anamnese é a gente interrogar nossas pacientes sobre o consumo de substâncias tóxicas, tá? Cigarro, álcool, às vezes até medicamentos ou outras substâncias ilícitas. Então, quando questionada sobre o uso de substâncias tóxicas, Maria falou que não fumava, tá? Nem usava outras substâncias ilícitas, mas bebia 1 a 2 taças de vinho, pelo menos 3 vezes na semana, enquanto trabalha no seu computador à noite. Então ela diz que naqueles momentos que está trabalhando e está muito estressada, ela acaba consumindo 1 a 2 taças de vinho. Isso acontece numa frequência aí média de 3 vezes por semana. Ainda sobre estilo de vida, a gente deve saber também que os relacionamentos são um pilar importante do estilo de vida. Isso porque a nossa qualidade de vida tem muito relação com os relacionamentos que nós cultivamos. Então eu também costumo perguntar como é que é a relação com o trabalho, como é que é a relação com a família, com o cônjuge, naquelas mulheres que apresentam um relacionamento conjugal. E no caso de Maria, ela referiu que o trabalho era estressante, pois ela tinha muitas metas a cumprir, que ela tinha um bom relacionamento conjugal, mas que ela se sentia estressada, cansada, exausta, fadigada pela responsabilidade de lidar com o crescimento do filho com TDAH, juntamente com as demandas do trabalho e da casa, todas acumuladas ali no mesmo ambiente. Assim, Maria
relatou durante a sua anamnese. E sobre a espiritualidade, ela falou que era cristã, mas não tinha nenhuma religião. Então a gente traçou aí um panorama do estilo de vida de Maria. Mas você deve ter percebido que tem um pilar importante que eu não citei ainda, que é o sono. O sono é um pilar essencial, né, do estilo de vida. E claro que eu questionei Maria sobre o sono, mas eu guardei ele para esse momento porque tinha um detalhamento aí que a gente vai precisar fazer sobre o sono de Maria. Vamos ver? Então, com relação ao sono, Maria relatou dificuldade para adormecer e um padrão de sono fragmentado, certo? Então, ela como trabalha de home office, trabalha no computador, então durante o dia ela faz muitas coisas, né? Filho, casa, e às vezes ela acaba tentando adiantar ao máximo à noite o trabalho. E ela trabalha com o computador na cama, tenta ali adiantar o trabalho e só adormece quando ela está exausta. Isso costuma acontecer, em geral, por volta de meia-noite. Mesmo assim, depois de adormecer, exausta, cansada, quando não aguenta mais trabalhar, Maria acorda geralmente às 3 horas da manhã. Ela refere que sente às vezes calor, às vezes, né, tem um calor noturno, mas mesmo independente disso, ela costuma acordar às 3 horas da manhã e ainda se levanta 1 ou 2 vezes por noite, né, para urinar, porque ela costuma beber muita água antes de dormir quando está trabalhando. Lembra que eu falei para vocês lá na alimentação que durante a tarde ela tinha muita vontade de comer doce? Então ela acaba tomando água gelada, né, quando está com muita vontade de comer doce à noite, e durante a tarde ela costuma beliscar, mas à noite ela evita e ela toma muita água gelada, e isso faz com que ela levante 1 ou 2 vezes por noite também para ir ao banheiro. Então agora que a gente entendeu, né, o estilo de vida de Maria, a queixa dela, vamos lembrar, gente, a queixa dela que ela procurou foi o ganho de peso, tá? Mas não tem como a gente abordar esse ganho de peso se a gente não entender o contexto do estilo de vida de Maria. Então é isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Então, após essa anamnese completa sobre o estilo de vida dela, vamos ver como é que estava o exame físico de Maria. Maria tem 78 quilos, 1,65 m, o que configura um IMC de 28,6, um IMC de sobrepeso, né? Ali quase ainda chegando à obesidade, que é a partir de 30. Sua circunferência abdominal estava de 89 centímetros, o que caracteriza a circunferência abdominal aumentada, né? Pra gente aqui é 80 centímetros para as mulheres. Tinha um percentual de gordura de 38%, então ela tem uma circunferência abdominal aumentada, um percentual de gordura elevado. Para a mulher, o percentual de gordura fica ali na casa dos 20 a 25%, né? Ela estava com 38% de percentual de gordura e uma baixa muscularidade. Então a gente observa no exame físico dela que ela tinha sobrepeso com aumento do percentual de gordura. Além disso, os sinais vitais estavam normais. Então essa é a nossa paciente. Como é que a gente vai fazer então agora para abordar tudo isso que Maria trouxe para a gente, que está relacionado com o ganho de peso nos últimos 4 anos de 8 quilos? Então vamos montar nossa lista de problemas, tá? Maria, ela tem sobrepeso, né? O IMC ali em torno de 28. Ela também pode ser classificada como uma mulher na perimenopausa, né? Maria tem 46 anos, já começa a ter os sintomas ali de calores noturnos, tá naqueles anos que antecedem a menopausa, esse período que a gente chama de perimenopausa ou climatério. Maria também tem resistência insulínica, ela foi diagnosticada há 1 ano com pré-diabetes, ela toma metformina, então a gente pode dizer que um problema de Maria é a resistência insulínica, além do sobrepeso. Observamos também que ela tem distúrbio do sono, ela tem uma insônia inicial e também intermediária, ou seja, ela tem um problema de adormecer, mas ela também tem um problema do sono fragmentado, tá? Ela refere noctúria e também constipação. Então esses são os problemas que Maria trouxe pra gente lidar com isso e ajudá-la a melhorar e ter mais qualidade de vida. Percebam que eu não listei ainda a síndrome metabólica como um problema para Maria, porque a síndrome metabólica, para eu diagnosticar, eu preciso que ela tenha 3 de 5 critérios, tá? Os 5 critérios da síndrome metabólica vão ser o aumento da circunferência abdominal, que no caso para mulheres aqui na América do Sul o parâmetro é 80 centímetros, esse Maria tem. Seria resistência insulínica ou diabetes, esse Maria também tem. Mas os outros 3 critérios são pressão arterial elevada ou uso de antihipertensivo, Maria não tem. Seria a alteração do perfil lipídico, com aumento de triglicerídeos e redução do HDL.
Esses eu ainda não sei, porque eu ainda não fiz a dosagem do perfil lipídico de Maria. Então, por enquanto, eu ainda não listei como problema para ela a síndrome metabólica. Mas a gente sabe que o aumento da circunferência abdominal, a resistência insulínica, estão ali na fisiopatologia da síndrome metabólica, então é um diagnóstico provável para Maria. O que é que eu preciso destacar para vocês, gente? Que apesar de Maria ter vindo com a queixa de ganho de peso, o que é que chama atenção na anamnese do estilo de vida de Maria? O que chama atenção, o que grita pra gente é que ela tá com um sono muito ruim. Ela tem uma qualidade de sono ruim, ela tem um tempo de sono reduzido, ela dorme menos de 6 horas por noite, ela acorda várias vezes durante a madrugada. Então, se eu tivesse que listar o maior problema, aquele onde eu preciso atacar primeiro, intervir primeiro, o que é que seria? Seria o distúrbio do sono de Maria. Então vamos para a abordagem integral do cuidado à saúde de Maria. Então eu escolhi para começar os dois pilares mais queridinhos da medicina do estilo de vida, que é alimentação e exercício. São os pilares mais falados, são aqueles que estão mais em evidência. Eu acho que hoje a maior parte dos médicos já costuma fazer alguma recomendação de alimentação ou de exercício físico e orientar um acompanhamento multidisciplinar. Então eu escolhi começar por esse caminho aí de analisar alimentação e exercício. Bom, Maria, ela é sedentária. Então, para ela, o exercício que a gente deve recomendar é começar. Começar um exercício, aquele que ela gostar, tentar, gente, é muito importante nesse momento da consulta, a gente tentar ver que momento a paciente consegue fazer o exercício, tentar fazer com que ela pense sobre isso, porque senão acaba ficando para depois, acaba não se encaixando na rotina e fica mais difícil da paciente aderir àquela sugestão, de mudança de estilo de vida. Então, sobre a alimentação, a gente percebe, várias oportunidades de intervenção sobre a alimentação de Maria. Então, Maria, ela não toma café da manhã, ela vai fazer o de jejum na hora do almoço, Claro que a gente sabe que isso poderia caracterizar até um jejum intermitente, que jejum intermitente tem benefícios comprovados para a saúde, mas não necessariamente é uma estratégia de emagrecimento, porque isso depende das calorias que você vai ingerir na janela de oportunidade de alimentação. Mas o que a gente observa? Que Maria está ficando com fome no período da tarde, então a gente precisa estruturar melhor as refeições dela, colocar mais fibras na alimentação, que tanto vão ajudar no funcionamento do intestino, porque Maria tem queixa de constipação, que vai ajudar a melhorar a microbiota e com isso, a gente sabe que as fibras, o consumo de fibras está relacionado também ao melhor controle do peso, então eu acho interessante a gente falar sobre isso e colocar mais fibras na alimentação de Maria e tentar estratégias para que ela realmente diminua essa vontade de comer doce, esse comer emocional que ela fica ali durante a tarde, esse padrão beliscador. Então, Maria, até o momento, não parece ter feito nenhuma estratégia, ela não relata nenhuma estratégia medicamentosa para o tratamento do ganho de peso, Para ela, esse é um ganho de peso recente, aconteceu aí nos últimos 4 anos, mas a gente sabe que ela vem ganhando peso, ela vem ganhando gordura, então a gente tem que pensar também em estratégias medicamentosas, não para o tratamento da obesidade, mas às vezes para o tratamento de condições que estejam ali fazendo Maria ganhar peso, Então, é algo que a gente deve deixar ali também reservado, como oportunidade de intervenção, talvez uma ansiedade que esteja por trás, que a gente precise melhor esclarecer em consultas futuras. A gente também tem que entender, gente, que não dá para resolver todos os pilares do estilo de vida numa única consulta. Então, a gente tem que escolher exatamente qual é aquele que parece ser o hábito angular, aquele onde você vai intervir primeiro e aí vai acabar trazendo outros hábitos saudáveis para a vida da sua paciente. Então, por hora, eu acho que é mais orientação de alimentação, pode ajudar a Maria um tratamento multidisciplinar, uma consulta com o nutricionista para montar um plano alimentar e baseado na rotina dela, que traga para ela refeições mais estruturadas, com maior saciedade e evite que à noite e à tarde ela esteja com esse padrão beliscador. Como eu falei, o gerenciamento do estresse, ele é um pilar do estilo de vida e para Maria parece ser um pilar importante que está precisando de atenção, porque talvez esse comer emocional, esse beliscar à tarde tenha relação até com esse estresse de ter um filho com TDAH, um home office, as tarefas de casa, tudo isso para lidar no mesmo ambiente. Então, gerenciamento do estresse, a gente precisa ver o que é que Maria faz, perguntar para ela o que é que ela faz para aliviar o estresse.
pelo que ela falou da história dela, se vocês lembram, o que ela faz para aliviar o estresse é 1 ou 2 taças de vinho à noite, é às vezes pegar o clonazepam da vizinha. Então a gente está precisando melhorar esse gerenciamento do estresse, ter uma atividade, aí o exercício físico, ele às vezes entra como isso, muito mais do que como uma estratégia de emagrecimento, ele pode entrar como uma estratégia de gerenciamento do estresse, né? Então assim, o que é que ela faz, o que é que ela pode fazer para lidar melhor com o estresse? Porque o estresse, gente, é condição da vida, a gente não tem como tirar o estresse, mas a gente tem como responder diferentemente ao estresse que nos é colocado nas condições de vida diária. Então, técnicas de relaxamento, né, mindfulness, exercício físico, tudo isso são estratégias que podem auxiliar no gerenciamento do estresse. E também, em alguns momentos, indicar a terapia, né, a psicoterapia, o acompanhamento com um profissional de saúde mental, que também vai ajudar no autoconhecimento e no gerenciamento do estresse. Então aqui, vejam que eu coloquei a avaliação do sono. Então na abordagem integral eu já falei aqui medidas para melhorar a alimentação, para incentivar o exercício físico, para gerenciar o estresse, mas sobre sono eu botei a avaliação. Por quê, gente? Porque isso gritou para mim na anamnese de Maria. O sono dela é um pilar que está ali muito prejudicado. É algo que a gente precisa entender melhor, avaliar melhor. Então vamos avaliar melhor o sono de Maria? Então a gente pode precisar da polissonografia, que é um exame objetivo que vai avaliar parâmetros durante o sono. Um desses parâmetros é o eletroencefalograma, que vai nos dar informações sobre a arquitetura do sono, sobre o sono REM, o sono não REM, e isso pode ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo com o sono da paciente e fazer melhores intervenções. Lembrar que a gente deve interrogar também ali na anamnese, na avaliação do exame físico, é importante também às vezes a medida da circunferência cervical, para que a gente avalie a chance que aquela paciente tem de ter apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono é também algo que a gente precisa avaliar na anamnese de pacientes que têm queixa de sono. No caso de Maria, não me parece ser muito a queixa dela, né? Ela tem mais uma queixa aí realmente que parece estar ligada a alterações comportamentais, ao mau gerenciamento do estresse, que estão levando ela a dormir mal. A polissonografia também vai avaliar parâmetros como a latência do sono, a eficiência do sono. A latência é o tempo em que o paciente deita e ele adormece. A eficiência é o tempo de sono realmente comparado ao tempo total de registro do exame. E a presença do sono REM, como eu falei. Então, polissonografia é um exame que pode fazer parte da avaliação do sono. No caso de Maria, eu ainda não indicaria a polissonografia para ela, porque eu acho que a gente ainda pode investir em medidas comportamentais iniciais. O problema dela me parece ser mais comportamental. Lembrar que é importante a gente avaliar condições clínicas associadas. A presença de sintomas vasomotores no período da perimenopausa tem uma associação direta com a qualidade do sono. Quanto mais sintomas vasomotores, menor a qualidade do sono. Então, Maria está ali com 46 anos, já está relatando calor noturno. Então, é importante que a gente avalie essa questão da presença de sintomas vasomotores nas mulheres com queixas de insônia na perimenopausa. Ansiedade, gente, ansiedade também é algo que a gente precisa avaliar, né? Transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, né? Pessoas que têm burnout, hoje em dia é uma condição clínica muito comum, a síndrome de burnout. Então precisamos avaliar, porque são condições clínicas que vão impactar diretamente na qualidade do sono. E disfunções hormonais. Também o sono pode sofrer influência de disfunções hormonais. Então, por mais que o quadro de Maria pareça ser comportamental, a polissonografia eu ainda não pediria para ela, porque eu acho que a gente já ficou com evidência suficiente na anamnese do que é que está acontecendo durante o sono, mas alguns exames laboratoriais, como dosagens hormonais, hormônio de tireoide, a própria avaliação hormonal dos hormônios femininos, eu pediria para a gente poder avaliar melhor condições clínicas que podem estar se associando ao quadro de distúrbio do sono de Maria. Então agora eu vou detalhar para vocês o manejo da insônia, porque, como eu falei antes, eu coloquei que esse é o ponto central na abordagem integral de Maria. Mesmo que a queixa dela inicial tenha sido o ganho de peso, eu acho que esse é o ponto que a gente deve intervir, o manejo da insônia, para que isso traga até uma energia para que Maria possa se engajar na atividade física, para que isso regule melhor o apetite. A gente sabe que privação do sono está relacionado com maior ingestão de alimentos palatáveis, maior ingestão de alimentos
ricos em açúcar e gordura saturada, então aquele padrão beliscador de Maria pode melhorar com a regulação do sono. Então vamos focar no manejo da insônia, que aí a gente vai estar ajudando nossa paciente ao resultado que ela deseja, mas que ela ainda não sabe qual é o melhor caminho. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer para manejar a insônia de Maria? O primeiro fator seria tratar condições associadas, então como eu já falei para vocês, a gente teria que avaliar isso melhor para ver se tem alguma condição associada à insônia que precisa ser tratada. Depois, né, gente, medidas de higiene do sono, então avaliar a questão da alimentação à noite, do uso de substâncias como a cafeína, até que horário Maria está consumindo esse cafezinho que ela costuma consumir com bolacha, isso pode estar interferindo na qualidade do sono. A bebida alcoólica, que ela diz que faz ali umas 2 a 3 vezes por semana, lembrar, gente, que muitas mulheres utilizam o álcool como um fator para relaxamento e acham que ele vai ajudar no sono, e isso é um conceito muito errado, porque o álcool ele tem o poder de alterar a arquitetura do sono, diminuir a eficiência do sono, diminuir o sono REM. Então a gente tem que adequar essas expectativas de que não é utilizando o vinho à noite que vai facilitar o sono, que vai ajudar no sono, pelo contrário, e principalmente naquelas mulheres que têm sintomas vasomotores, o consumo de álcool à noite pode piorar esse calorão, então esse acordar de madrugada 3 horas da manhã com calor, esse consumo de álcool pode piorar, então a gente precisa conversar sobre isso com Maria. Tá? Então, tudo isso são medidas de higiene do sono que precisam ser individualizadas. São várias medidas de higiene do sono, mas a gente tem que focar naquilo que parece fazer sentido para a nossa paciente. Além de tratar condições associadas e das medidas de higiene do sono, nós sabemos que existe a terapia comportamental da insônia. Dentro dessa terapia comportamental, a gente pode recomendar uma terapia cognitivo-comportamental, que no caso de Maria eu recomendaria, é uma estratégia interessante para ela, porque ela tem um estresse, um nível de estresse aumentado, ela está precisando manejar melhor isso, então eu acredito que a terapia cognitivo-comportamental, tanto para a insônia como de uma forma geral, seria benéfica para ela, então foi algo que eu recomendei. Então a terapia cognitivo-comportamental ela pode ser direcionada para a insônia e às vezes ela pode ser direcionada também para o gerenciamento do estresse, que pode ser a base daquele distúrbio do sono. Além disso, a gente tem o controle de estímulos, né, que é realmente diminuir ali os estímulos na hora de dormir, diminuir os estímulos ali no quarto, deixar a cama reservada realmente para o sono. Então Maria ela tá ali trabalhando na cama, né, com seu computador, então isso seria algo importante no manejo comportamental da insônia. Existem outras técnicas como tempo de restrição de sono, técnicas de relaxamento como a meditação, tá certo? Então assim, tem várias técnicas comportamentais que a gente pode utilizar nesse manejo da insônia. E a terapia medicamentosa, né, gente? Vale a pena fazer medicamento? Quais os medicamentos que podem ser feitos? Então, o manejo medicamentoso da insônia, ele é importante, mas ele é controverso muitas vezes. Por quê? Porque os estudos carecem de evidências de benefícios a longo prazo. Muitos medicamentos utilizados para tratar a insônia a longo prazo acabam gerando dependência, acabam gerando tolerância, precisando de doses maiores, e é por isso que a terapia comportamental, ela sempre ganha destaque no manejo de longo prazo da insônia. Mas em certos momentos a gente precisa lançar mão, né, de medicamentos para auxiliar, para dar suporte ao paciente, para ele conseguir, né, executar uma terapia comportamental, tá certo? Porque a privação do sono, ela pode realmente ser muito impactante na qualidade de vida do paciente. Então, no caso de Maria, eu ainda não entraria com a terapia medicamentosa, mas tem um recurso que eu já falei aqui no Consciência Feminina, lá no Radar com Consciência. Vou fazer de novo, né? Radar Consciência, falei errado. Mas tem um recurso que eu já comentei aqui no nosso canal Consciência Feminina, lá no Radar Consciência, numa revisão sistemática que é sobre a melatonina. A melatonina é um composto aí natural, né, um hormônio endógeno que nós sintetizamos no núcleo supraquiasmático em resposta à escuridão e que está relacionada com melhora de sintomas na perimenopausa, que está relacionado com a melhora do sono. Então, no caso de Maria, é algo que eu incluí no manejo da insônia dela, além de higiene do sono, além de indicar terapia comportamental, eu também incluí a melatonina no manejo da insônia de Maria. Além da melatonina e seus agonistas, como a halmeteona, existem outras medicações mesmo que podem ser utilizadas, como a droga Z, né? O zolpidem, a exopiclona, são drogas
indutoras do sono, funcionam ali mais para insônia inicial, tá certo? Lembrando que o Zolpidem acabou de ganhar a condição de ser receita B1, receita azul, passou a ser tarja preta agora em 2024, tá certo? Pela recomendação da Anvisa, justamente pelo abuso, né, pelo potencial de abuso e de dependência que a substância tem. Então, por isso que a gente deve ter cuidado com esses medicamentos. Antidepressivos, sedativos, alguns antidepressivos, como a trazodona, a mirtazapina, também são utilizados no manejo da insônia. No caso de Maria, eu ainda não entrei para ela com antidepressivo sedativo, nem droga Z, porque eu acredito que a abordagem comportamental vai trazer benefício para ela, juntamente com a melatonina e o gerenciamento do estresse. Ela topou, se engajou na atividade física, então acho que isso também vai trazer um benefício, por isso que eu optei ainda por não iniciar tratamento medicamentoso. Tá? Além disso, tem os famosos benzodiazepínicos. Esse, gente, eu realmente não gosto. Confesso para vocês que eu acho que o benzodiazepínico ele tem que ser um uso de exceção, naqueles momentos ali agudos de algum evento, né, realmente mais estressante. Eles têm um grande potencial de causar tolerância, ou seja, as pessoas precisarem de doses maiores para seu efeito, de causar dependência, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa prescrição de benzodiazepínicos, tá? Principalmente para mulheres mais velhas que podem, no futuro, né? A gente sabe que a menopausa, ela vai trazer perda de massa óssea, então, principalmente mulheres idosas, esses benzodiazepínicos aumentam o risco de queda, aumentam o risco, né, de alterações cognitivas, então, realmente é um medicamento para ser usado pontualmente em situações muito específicas. Eu não gosto muito do uso do benzodiazepínico aí para o manejo da insônia, mas é um arsenal terapêutico que a gente precisa conhecer, saber que existe em alguns momentos, alguns pacientes podem ter indicação, então, deixo aqui o registro para vocês. Então, com isso, gente, eu encerro o nosso Consciência na Prática Clínica, trazendo para vocês esse caso que começou como um caso de perda de peso, mas que nós vimos na abordagem integral da medicina do estilo de vida que se tratava muito mais de melhorar a qualidade do sono e gerenciamento do estresse. E espero te ver mais por aqui no Consciência Feminina e Companhia. Até breve!